Aga teme que o filho tenha tocado em Semre, mas Sem diz que eles chegaram antes de que isso acontecesse. Aga sabe que ele não está apaixonado por Semre coisa nenhuma e ela mesma ficou impressionada quando Sem disse essa mentira, mas vai investigar o que há entre os dois que não seja amor e eles estão escondendo de todos. Aga vai embora. Sem decide que vai ter que convencer o pai desse falso amor. Seniz e o médico esperam Seren acordar depois do procedimento. Seren acorda ainda debilitada, querendo saber o que houve. Seniz a tranquiliza e garante que já foi tudo resolvido. Sivan pergunta à avó onde estão a mãe e as irmãs, mas Nerima não faz ideia e elas não atendem o celular, então manda o neto ir lá para fora ver se elas aparecem. Neriman fica muito nervosa por todas terem sumido do nada. Seniz chega em casa com Seren ainda toda molenga e percebe que o irmão dela está de olho. Neriman morre de medo do que aconteceu com Seren. Seniz chega com Seren e Neriman fica desesperada vendo a neta quase desacordada, mas a vilã garante que está tudo bem. Sivan encontra as parentes chegando e fica aliviado. Seher mente que só tinha ido a uma farmácia com Semre para buscar um remédio para Nedin. Sivan pergunta por Seren, então Seher descobre que a outra filha saiu. Neriman bota a neta na cama e tenta fazê-la reagir. Seniz diz que só foram fazer o teste de novo e Seren ficou enjoada com o remédio que o médico aplicou. Neriman promete botar fogo na casa de Seniz com ela dentro se algo ruim acontecer com a neta ou com o bebê. Seniz ignora e a manda cuidar de Seren agora. Semre encontra Seniz saindo, fingindo que estava falando com Neriman, e se coloca na frente dela de propósito, mas não fala o motivo. Seniz não entende e vai para casa. Semre sussurra que ela ainda vai ver. Sivan e Seher rodam pela propriedade para ver se encontram Seren. Seher pergunta a Seniz se ela viu a menina, mas a grossa só responde que não anda observando empregadas e se retira. Aga também chega em casa e finge para a esposa que aproveitou a solidão para dar uma voltinha também. Neriman pensa que a neta está com dor na barriga e a cobre quando escuta alguém entrar. Seher fica aliviada ao ver que a filha está dormindo, pois pensou que ela não estava em casa. Neriman inventa que ela estava escondida no quartinho passando roupa porque Nurten a obrigou. Semre fica nervosa sobre o que a mãe vai fazer com ela. Seher apenas ignora a filha dessa vez e vai para a varanda observar a cruel Istambul no horizonte. No dia seguinte, Seren amanhece sonhando com a noite anterior, quando Seniz estava zombando que o plano dela para ficar com Sem foi todo por água abaixo enquanto ela estava zonza. Seren acorda no susto e percebe que sofreu um aborto forçado, ficando muito desesperada. A família e o mais trabalha normalmente. Seren sai de casa dizendo que Seniz é uma assassina de bebês. Neriman a encontra e descobre que a neta perdeu a criança, dando um tapa nela para acordar e perguntando o que houve ontem. Seren garante que tiraram o feto de seu ventre e sofre muito. Aga vai saindo de casa para trabalhar falando ao telefone, mas Seher se coloca na frente e quer saber o que Sem falou para ele sobre ontem. Aga sabe que o filho mentiu ontem, então ela vai ter que fazer Semre dizer a verdade se quiser saber algo. Seher reza para não descobrir algo que não gostaria. Neriman arrasta Seren chorando para um local longe da mansão e grita com ela por ter sido tão idiota. Seren conta que foi atraída para uma armadilha dentro de um hotel e lá tiraram seu filho. Neriman culpa a neta totalmente, pois cansou de avisar que a bruxa ruiva ia fazer isso com ela. Seren jura que vai fazer Seniz pagar se confirmar que não está mais grávida. Neriman faz a burra perceber que não tem mais armas contra Seniz e a arrasta para o médico. Semre alimenta Nedin e observa uma foto dele com 100 ainda crianças. Seher aparece na porta e escuta Semre dizendo que eram apenas crianças, então lamenta baixinho que Nedin também tem interesse na filha. Semre nota a presença da mãe, mas Seher sai antes dela puxar conversa. A médica manda Seren ficar quieta enquanto faz o ultrassom, e revela que o bebê dela está muito bem. Seren e Neriman ficam chocadas e aliviadas em saber que não ocorreu um aborto, comemorando a proteção de Alá. Seniz chega a um edifício e encontra um homem esperando por ela. O homem mostra algo no notebook e Seniz se contenta com o trabalho da equipe dele, então orienta a esperar novas instruções. Neriman sai com a neta do consultório aliviada depois de tudo, mas Seren ainda quer saber o que fizeram com ela ontem, já que não mataram a criança. Uma mulher pede a identidade de Seren, já que ela pulou a triagem porque era uma urgência. Seren pega sua carteira e percebe que seu documento não está dentro dela. Seniz espera alguém em seu carro numa rua deserta. Um homem chega em outro carro e entrega para a vilã a identidade de Seren, confirmando que fez tudo como ela pediu.
Seni se alegra e vai embora. Ifer entra no escritório de Aga com alguns convites e diz que eles precisam ser confirmados imediatamente. Aga não tem tempo nem vontade de aceitar nada, mas observando alguns envelopes, presta atenção em um que é todo preto. Aga vê uma data bem destacada no papel, 17 de junho de 2019, e uma marca de impressão digital vermelha. Aga pega uma chave e abre uma gaveta onde está um bolo de outros envelopes idênticos àquele, indignado com a nova carta misteriosa. Semri procura as partituras de Nedin na estante e as encontra numa cesta no chão, mas também presta atenção num bolo de envelopes pretos que não estavam ali antes, porém deixa para lá e o leva para o piano no corredor. Aga espalha os 12 envelopes misteriosos na mesa que vem recebendo há um ano, um em cada mês, e reclama que até hoje seus homens não descobriram quem é o engraçadinho que está fazendo isso. Siangir garante que já verificaram as imagens e os carteiros não trouxeram nada disso, então alguém infiltrado na empresa as está colocando no meio da correspondência. Aga não aceita essa palhaçada de remetente misterioso e taxa todos de inúteis. Siangir complementa que já mandaram as digitais impressas nas cartas para as autoridades, mas não coincidiu com a de nenhum cidadão até agora. Aga acha que os imbecis não estão tratando desse assunto com a devida importância, pois as cartas indicam a mesma data todas as vezes e alguma coisa vai acontecer nesse dia. Senis atende no carro um funcionário da recepção do hotel, que informa que Sen foi para o apartamento ontem à noite com uma moça, e logo depois apareceu o Sr. Aga com a mãe dessa moça também. Senis pergunta o nome e descobre que era Semri a tal moça. Sen relembra o pai lhe dizendo ontem que não acreditava num romance dele com Semri, então precisaria convencê-lo do contrário. Sen desce para o térreo do hotel e rouba uma rosa de um vaso que um camareiro estava levando. Senis observa Semri pressionando os dedos de Nedin nas teclas do piano, desejando que seu paciente melhore para ele tocar sozinho e ela poder cantar. Senis se revela e comenta que o instrumento está desafinado, já que ninguém o usa, e começa a fingir carinho lembrando quando o sobrinho e o filho faziam aulas de piano. Semri não aguenta a falsidade e começa a levar Nedin com ela para dar os remédios. Senis comenta que Nurten falou que ela saiu mais cedo da mansão ontem. Semri diz que tinha algo para resolver, mas Senis retruca que a prioridade dela deveria ser Nedin, então provavelmente foi algum assuntinho particular. Semri confirma irritada e leva Nedin para o quarto. Senis observa a enfermeira dando os remédios e espera que eles sirvam, alfinetando que a falta de fé de Semri deve estar atrapalhando a melhora de Nedin. Semri pega a caixinha de remédios e fica reflexiva. Nurten sobe com o médico de Nedin. Senis se encarrega de levá-lo para o quarto do sobrinho e a manda chamar Seren. Atif trouxe o que Senis pediu, mas continua achando uma má ideia e perigoso, pois a convulsão que o composto causa é rápida e forte. Senis manda ele abaixar a bola, pois nem é médico de verdade e nem teria um diploma da faculdade de onde foi expulso sem a ajuda dela. Semri lê a bula de um remédio. Atif chega e ela comenta que está preocupada com esse medicamento que Nedin está tomando. Seren chega na mansão obstinada para brigar com Senis, mas Nerima não deixa e acha melhor esquecer do que aconteceu ontem, pois o importante é que a gravidez continua. Seren pede apoio, mas Neriman prefere evitar mais problemas, senão a coisa pode terminar feia de verdade e o melhor é contar tudo para Aga logo. Seren não vai obedecer porque precisa saber o que a desgraçada fez com ela. Nurten aparece e fica indignada com as duas fugindo do serviço. Sen dirige por Istambul e relembra quando inventou ontem que ele e Semri estão apaixonados, depois olha para Rosa que está levando para ela. Seren invade o closet de Senis e exige saber o que foi aquilo que a maldita fez com ela ontem. Atif se atreve a dizer que Semri está desconfiando do tratamento que ele impôs como médico especialista sendo uma mera enfermeira. Semri só quer sugerir outro tipo de tratamento, já que o atual não serve mais. Nurten aparece e Atif pede para ela levar a enfermeira para fora, desejando que ela não se meta mais com ele quando vier avaliar o paciente, já que está lhe colocando em dúvida. Senis debocha da imaginação de Seren por pensar que sofreu um aborto forçado. Seren tem certeza de que algo lhe fizeram e acha que ela roubou sua identidade também. Senis devolve o documento, debochando que só pegou para ver se ela era de maior mesmo antes de fazer o aborto imaginário nela. Seren garante que vai sair vitoriosa dessa batalha e fazer Senis comer na mão dela quando tiver a segurança de ser uma caraça e o apoio de Aga. Senis tira um colar do cofre e diz que aquilo é um símbolo de aceitação de que será avó, colocando no pescoço da ingênua com todo carinho e fingindo ter aceitado a derrota. Seren cai na lábia dela igual uma patinha. Semri espera no jardim. Sen chega no carro e desce para falar com ela.
Semri vê o mentiroso e dá um soco na boca do estômago dele, reclamando pela invenção de ontem. Sem justifica que só queria salvar os dois da enrascada, mesmo não servindo muito. Ser reclama que a mãe ficou de mal dela por causa disso, mas Sem acha que ainda foi uma boa desculpa e oferece a rosa para ela, simbolizando esse romance de fachada. Seren pede para ficar com a maravilha de colar, mas Senis ressalta que aquilo ainda é uma bijuteria comparado ao que ela vai poder comprar quando for parte da família Karasai. Seren implora para revelar a gravidez a todos hoje mesmo, já que Senis finalmente aceitou. Senis mostra no jardim que elas ainda têm um problema, apontando para Sem e Semri juntinhos outra vez. Semri se encanta com a primeira flor que ganhou de um homem, mas Sem menciona que também deve ter sido o primeiro beijo dela e acaba com a graça. Semri ressalta que não é tão simples brincar de namorar, pois isso ainda vai lhe trazer problemas com a mãe. Ser passa no jardim bem na hora e flagra os dois juntos outra vez, quase tendo um treco de novo. Sem pergunta se ela nunca teve um namoradinho mesmo, mas Semri se recusa a responder. Ser aparece empurrando Sem e avisa que a filha dela não é uma vagabunda como as mulheres que ele gosta, jogando a rosa na cara dele. Ser não vai permitir que ele continue enganando Semri, que merece um homem decente como parceiro, e vai proteger a filha das garras do sedutor a partir de agora. Ser arrasta a filha para longe dele. Seren gosta de ver que a mãe não apoia nada essa aproximação dos dois. Senis não acha isso uma garantia de que eles vão se separar, mas Seren confia que vai vencer a irmã no dia que se casar com Sem e ela não puder mais atrapalhar seu futuro. Seren pede o resultado do teste para esfregar na cara de Sem agora e acabar com essa patifaria. Senis pega outra joia e mostra para Seren, mas dizendo que ela será de Semri. Ser avisa a filha que ela não pode se deixar levar pelas palavras doces de Sem, pois quando menos esperar vai estar na cama dele e ser descartada como uma qualquer. Semri diz que se dá ao respeito, mas Ser sabe como os homens fazem para tirarem as mulheres do caminho certo e por isso está intervindo. Semri acha graça da mãe pensar que ela seria capaz disso. Ser avisa que a filha vai se dar mal se continuar achando que é a mocinha de uma novela turca que está em busca de seu príncipe encantado, pois só vai encontrar um ogro em Sem e será obrigada a tomar medidas drásticas se a filha não lhe der ouvidos. Senis pergunta se Seren vai querer Semri sentada no casamento de Sem do lado da noiva ou ao lado do noivo. Semri pega a joia e sai furiosa, prometendo dar um jeito na irmã. Senis comemora que matou 2 coelhos com uma cajadada só. Semri se motiva a aguentar tudo pelo bem de Nedin e vai até Sem na varanda. Semri deixa claro que não tem interesse nenhum em Sem e ele pode parar com as gracinhas pra cima dela, pois o único assunto entre eles é o que envolve Nedin. Sem tenta fugir do sermão, mas Semri avisa que decidiu confrontar Senis e dizer que já sabe o que ela fez com os primos. Nedin consegue relembrar o momento que Sem invadiu o quarto dele com a arma. Semri chega com Sem no quarto de Nedin e exige que ele olhe bem para a cara do primo. Sem sente muita dificuldade, mas Semri tenta obrigá-lo de qualquer forma. Sem não consegue ver o que fez com o primo, mas Semri continua exigindo que ele enfrente esse fantasma de uma vez por todas, pois a culpada é Senis. Semri coloca Sem de joelhos para ficar cara a cara com Nedin, e conserta a cabeça de Nedin para que eles se olhem no olho e sintam o que o outro está sentindo também. Sem não consegue fazer por muito tempo porque já vê a cara de Nedin a cada segundo da sua vida, mas Semri sabe que é porque ele sente culpa, então ele precisa colaborar para se livrar desse tormento com o primo que tanto ama. Sem se levanta e só sabe repetir que acabou com a vida de Nedin, então se retira. Semri pede que Nedin não fique triste e garante que algum dia Sem estará pronto para fazer as pazes com a consciência. Anoitece na cruel Istambul. Seren pega a caixinha com a joia que Senis lhe deu e esconde no meio das roupas da irmã numa gaveta. Aga chega em casa e um dos seguranças diz que estão todos os homens a postos e instruídos. Aga olha na cara de cada um deles antes de falar e sobe a escada para ficar numa posição melhor, começando a dizer que sua família não tem a menor ideia do que vai acontecer e todos devem agir como se realmente não estivesse acontecendo nada. Aga ordena que cada mínima coisa que aconteça lhe seja informada até o dia 17 de junho e promete se vingar de quem falhar com ele. Senis observa algo pela janela antes de sair do quarto. Seren lembra que Senis a orientou a fazer Ser começar a confusão e depois se encarregaria de arrematar Semri. Seren aborda Semri com a desculpa de conversar de boa e a obriga a ir para o quarto fingindo amá-la muito apesar de tudo. Semri não entende o que há agora, então Seren revela que já está sabendo do que a irmã fez ontem à noite. Ser fica escutando escondida.
Seren diz que a irmã recebeu uma ligação de Sem e foi correndo para se entregar a ele naquele hotel, segundo o que Senis lhe contou. Semri garante que é mentira e nem liga para o que a bruxa ruiva pensa. Seren mente que a mãe de Sem mandou ele se afastar de Semri porque não queria mais problemas e menos ainda que ele resolvesse se envolver a família de coitados do interior. Semri manda ela avisar a amiguinha Senis que não precisa se preocupar porque não tem o menor interesse em Sem, e mesmo se tivesse não era da conta dela, porque a única que anda atrás de Sem de verdade é Seren, doida para se deitar na fortuna da família Caraça e com a avó. Seren confirma e quer ver se a irmã vai mesmo atrapalhar seus planos roubando Sem dela. CR se revela após não aguentar mais ouvir aquelas barbaridades, furiosa com as filhas virando inimigas e ainda por cima por culpa da maldição chamada Sem, mas não vai mais suportar aquela contenda na família e vai buscar uma mala para começar a organizar a partida daquela mansão. Semri acha um exagero da mãe, mas CR realmente não aguenta mais tanta humilhação e só se tudo aquilo fosse mentira teria algum alívio. Semri não pode negar nada e pede que a mãe confie nela. CR considera que as filhas estão disputando Sem mesmo e começa a arrumar a mala. Semri avisa que não vai embora e jura que algum dia a mãe vai saber que ela tem motivos realmente bons para ficar, então se retira da discussão. Neriman aparece para saber o motivo da briga e questiona a mala sendo arrumada. Seren diz que é a mãe querendo ir embora, mas deixa claro que também não vai com ela. CR fica desolada e se tranca no quarto dela, começando a chorar copiosamente. Semri também chora no jardim, lamentando muito não poder abandonar Nedin e Sem nesse momento. Sem escuta alguém subindo as escadas e abre a porta do quarto só um pouquinho para ver quem é, então vê a mãe passando. Nedin tem uma alucinação de que está chovendo forte lá fora e ele mesmo aparece no quarto como criança, morrendo de medo porque Senis está chegando e a bruxa vai castigá-lo, mesmo sem ter feito nada errado. Nedin criança tenta fazer o Nedin adulto se levantar, mas não consegue e é tarde demais porque Senis já chegou. Nedin também vislumbra alguns momentos que Senis o maltratou enquanto ele está deficiente. De volta à realidade, Senis quer propor uma mudança para Nedin para ele ficar mais tranquilo e tem uma surpresa para ele, começando a preparar o braço do sobrinho para fazer algo. Nedin começa a reagir lentamente e surpreende Senis, apertando o pescoço dela igual uma galinha. Sem se aproxima e ouve a mãe gemendo. Senis perde o ar sendo sufocada por Nedin. Sem flagra o que está acontecendo, mas em vez de ajudar a mãe, apenas fica assustado e sem reagir. Dama sai do quarto fazendo uma live para mostrar aos seguidores sua rotina noturna de cuidados com a pele, mas escuta alguém gemendo bem alto e pausa o vídeo para ver o que é. Dama chega no quarto de Nedin e corre para ajudar a mãe a se livrar das garras do primo. Aga entra na mansão ao mesmo tempo que Semri e os dois escutam Dama gritando no andar de cima, então eles correm para averiguar. Dama não entende o irmão todo se tremendo no canto sem fazer nada para ajudar a mãe deles. Aga chega com Semri e se apressa em ajudar a esposa a se soltar de Nedin, mas nem a força dele consegue parar o sobrinho e grita para Sem ajudar. Sem não consegue reagir de jeito nenhum. Nedin finalmente solta Senis e acaba a confusão. Aga xinga Sem por ter ficado parado, como se não amasse a própria mãe e só assistiu ela quase morrendo. Aga e Dama levam Senis para fora do quarto. Sem e Semri percebem uma seriga jogada no chão perto de Nedin. Semri pega o objeto e guarda consigo. Senis se recupera do susto no quarto, morrendo de medo de ter morrido se ninguém aparecesse para ajudá-la. Dama consola a mãe com um abraço e Aga sai para fazer algo. Nurten chega com água para a patroa. Semri caminha de um lado para o outro na varanda e decide que não pode deixar o que aconteceu por isso mesmo, então volta para a mansão. Aga desce e Semri o encontra ao entrar, pedindo permissão para passar a noite no quarto de Nedin para se assegurar de que ele não vai surtar de novo por algum motivo. Aga permite e comenta que não entende onde foi que os dois erraram no tratamento de Nedin, pois ele estava indo muito bem e regrediu completamente. Semri lamenta não saber responder e sobe as escadas. Semri encontra Nedin todo rígido na cama e olhando fixamente pronada, então o acalma com sua presença. Pouco depois ele dorme e Semri fica velando o sono dele, mas quase caindo de sono também. A noite vai passando com Semri acordada o máximo que pode, até que o dia começa a amanhecer com ela dormindo na cadeira. CR também passou a noite dormindo sentada de tanto esperar Semri e corre para ver se a filha voltou para casa sem ela ver. CR não encontra Semri no quarto, então se apressa e sai de casa morrendo de medo de entrar na mansão para encontrar a filha numa cama que ela não gostaria. CR tenta entrar pela frente, mas a porta ainda está trancada, então corre para tentar entrar pelos fundos rezando para não ver o que não quer. CR sobe as escadas e quase abre o quarto de Sem de supetão,
mas reflete que pode estar enganada mesmo e decide subir para o quarto de Nedim. Seher recupera a alma que tinha saído do corpo assim que abre o quarto de Nedim e vê a filha dormindo sentada do lado dele, então se retira aliviada. O dia termina de amanhecer em Istambul. Semri acorda e garante a Nedim ainda adormecido que tudo vai melhorar, mas precisa averiguar o que tem naquela seriga que foi deixado no quarto durante a confusão. Aga entra no quarto levando o médico, acompanhados de Nurten. Aga quer satisfações de Atif para Nedim não conseguir mexer nem um dedo, mas do nada ter força para enforcar. Atif pede para falar em particular, então Semri percebe que ele não quer que ela ouça e pede permissão para fazer algumas coisas enquanto isso. Semri conversa com alguém pelo celular, avisando que já está indo para lá analisar um líquido que conseguiu. Sem sai do quarto e Semri fica sem graça, então desliga e sai sem falar com ele. Senis cobre seu pescoço marcado com um lenço. Sen entra no quarto da mãe e ela imagina que o filho veio pedir desculpas por não ajudá-la, mas entende perfeitamente o motivo e sabe que ele ficou em choque. Sen lamenta por isso, mas Senis garante que está tudo bem e o perdoa. Sen não consegue perdoar a si mesmo por nada, e nem a mãe por torná-lo essa pessoa sem razão de viver que é hoje. Senis tenta falar algo, mas Sen evita, então pergunta onde está Seriga, já que Aga e Dama não lhe comentaram nada dela. Sen exige que a mãe pare com tudo isso, mas Senis só se preocupa por ter perdido a arma e teme que Semri tente acabar com ela de novo se tiver encontrado. Senis liga para Seren e pede que ela comece a agir, deixando a vilãzinha empolgada. Semri fica agoniada com o atraso do ônibus no ponto. Sen aparece de carro e desce exigindo que ela entregue a seriga que pegou. Semri não vai fazer isso, pois ele vai salvar a pele da mãe outra vez e continuar fazendo mal a si mesmo, e é óbvio que aquele surto de ontem foi porque Senis tentou aplicar alguma coisa em Nedim. Semri explica que precisa descobrir o que Senis está fazendo para ajudar Nedim, mas isso não adianta e Sen rouba a bolsa dela para procurar a seriga. Semri lamenta que ele seja um covarde. Sen pega a seriga e diz que vai dar um basta na mãe apesar disso, então parte no carro. Semri tira do bolso do casaco a verdadeira seriga que Senis largou, já que se preveniu e foi numa farmácia para comprar uma seriga vazia para dissimular um fracasso caso alguém tentasse impedi-la, e parte em sua jornada de investigação contra Senis. Seher relembra Seren lhe dizendo que dormiu muitas vezes com senhas escondidas, depois relembra quando pegou Semri no hotel com Sen e fica reflexiva, mas cai em si quando escuta Seren gritando no quarto. Seher vai verificar a bagunça no quarto e Seren faz um escândalo dizendo que não está achando seu único par de meias que prestam, acusando Semri de ter roubado dela e deixado só as rasgadas. Seher tem certeza que Semri não faria isso e vai procurar por Seren, assim como a pilantra queria. Seren se faz de sonsa quando Seher encontra uma caixinha na gaveta de Semri e jura que não sabe o que é aquilo. Seher abre e vê uma pulseira de pedras preciosas. Aga observa Senis conversando com o médico fora da mansão pelo quarto de Nedim. Atif confirma para Senis que enrolou Aga com o surto de Nedim, mas comenta que a enfermeira não esconde nem um tiquinho que desconfia dele. Senis garante que ele não precisa se preocupar com ela. Seren se faz de ofendida fingindo que Semri deve ter escondido a pulseira para ela não usar, mesmo sendo uma bijuteria barata, mas depois vê a marca na caixa e alega que aquilo deve ser de luxo. Seren diz que tem uma loja daquela marca naquele bairro e sugere que a mãe vá até lá para perguntar se é uma falsificação, pois um verdadeiro deve ser uma pequena fortuna e Semri não teria como comprar. Seher parte obstinada. Seren fica ansiosa para Semri acabar na confusão armada para se vingar dela logo. Senis vê Seher saindo de casa e deduz que Seren já fez o que elas combinaram. Aga se pergunta o que fez Nedim surtar ontem para tentar matar a mulher que sempre cuidou dele desde criança. Aga faz uma ligação para saber se Sen saiu e ordena que rastreiem a localização dele para saber onde o filho se enfiou já tão cedo. Semri se encontra uma amiga e agradece muito pela ajuda no assunto confidencial. A moça gostaria de ter sabido antes que a amiga estava em Istambul para elas se reencontrarem. Semri promete contar como se deu a mudança para lá em outro momento e entrega a seriga com o que restou do líquido para ela. A moça dá uns 3 dias para conseguir analisar, já que o laboratório está cheio de trabalho e ela terá que fazer durante a noite. Semri pede outro favor, entregando um comprimido para ela analisar também. A moça sabe que é um remédio neurológico só de bater o olho. Semri não sabe o que tem de errado nele, mas tem certeza que alguma coisa anormal está prejudicando um tratamento. Sen para diante do mar e pega a seriga para jogar numa lata de lixo, enquanto relembra Semri falando sobre ele não ter ajudado a mãe por estar traumatizado.
Aga chega com seus seguranças na orla onde Sem está e surpreende o filho, querendo aproveitar para ter uma conversa franca com ele. Seer caminha por um beco de lojas e pede uma informação sobre uma delas, então encontra a da marca da caixa e entra nela. Uma vendedora a recebe e pergunta para quem ela trabalha, pensando que é uma empregada enviada para comprar uma joia. Seer mostra a pulseira para a moça e pergunta se é verdadeira. A mulher confirma só de olhar e diz que é da última coleção que foi lançada. Seer fica em dúvida, então a mulher vai olhar o código no registro e descobre que ela deve ser funcionária da família Karasai, pois quem efetuou a compra da peça foi Sen. Seer passa mal com a revelação e a moça a ajuda. Seni surge do absoluto nada dizendo que vai ajudar Seer, de forma muito conveniente. Aga se irrita muito por Sen não querer responder o motivo de não ter feito nada para ajudar a mãe das garras de Nedin, pois se ele estiver passando por algum problema, só quer ajudá-lo. Sen só diz que tem problema consigo mesmo. Aga não se satisfaz com a resposta, mas Sen também não se importa e pega o carro para ir embora. Senis leva Seer para um restaurante próximo, para elas poderem conversar melhor. Seer fica incomodada e só pede água. Senis começa a falar sobre Sen estar atrás de Semri e já ter começado a dar presentes para ela, como aquela pulseira, então aconselha a empregada a proteger bastante a filha, pois Sen tem o mesmo modus operandi para conquistar as mulheres e deixá-las destruídas depois que ele se cansa, causando lágrimas tão caras como o valor daquela joia. Seer garante que as lágrimas de Semri não têm preço, assim como aquela pulseira, pois ela também não dá valor a coisas materiais. Senis acredita que até a mocinha mais pura pode se render ao encanto de um diamante brilhante, pois Semri é uma moça do interior que tinha sonhos de crescer e, se aceitou um presente tão valioso como aquele, é porque já começou a cair em tentação, e não vai querer voltar atrás depois de Sen fazê-la conhecer a parte mais interessante da vida. Sen espera na avenida ao lado de seu carro. O ônibus chega e Semri desce dele, encontrando o chato à sua espera. Senis comenta que aquele hotel onde Semri foi é o mesmo que Sen leva todas as mulheres que larga depois de um tempo. Seer sabe que a filha não fez nada inapropriado naquele lugar e nem fará. Senis duvida muito que a moça não volte a se encontrar com Sen, pois os dois sempre são flagrados juntos quase todos os dias, então é só questão de tempo. Senis pode dar um sermão no filho e fingir que nada aconteceu, como já fez dezenas de vezes, mas sabe que para Seer e Semri não será tão fácil assim se livrar do assunto, e deixa claro que não quer saber das duas tentando levar essa história adiante com o desejo de alcançar algo maior. Seer garante que elas não têm o menor interesse em Sen ou no dinheiro da família Karasai, mas Senis opina que nenhum homem dá um presente tão caro como aquela joia sem ter recebido algo valioso de uma mulher também. Seer jura de pés juntos que Semri não deu nada e deixa um trocado na mesa para pagar a água antes de ir embora. Seer sai do centro comercial muito pensativa. Sen conta que jogou a seriga fora porque não quer Semri se envolvendo mais ainda nesse assunto. Semri reclama que agora até a mãe dele acredita nesse romance falso dos dois e não vai querer largar seu santo e Sen lamenta muito, mas Semri só se importa em convencer a mãe da verdade. Sen alerta que Senis sente medo de Semri, e isso a deixa ainda mais perigosa. Semri imagina se ela tem medo de Nedin, já que fez o que fez com ele, e não tem medo nenhum dela, por mais que Sen diga que ela deva ter também. Semri garante que em breve Senis vai saber do que ela é capaz, mas finge que não está tramando nada, já que Sen roubou sua única arma contra a vilã. Sen sabe que é mentira porque mesmo assim ela saiu para fazer alguma coisa hoje, mas promete que vai dar um jeito na mãe. Semri sabe que ele só vai proteger Senis de pagar pelo que fez, e vai embora. Sen diz a si mesmo que quer proteger é a Semri. Senis liga para Ifer perguntando se ela recebeu a pulseira de presente que enviou, e pergunta se é possível mudar a viagem que Aga tem para Ankara. Ifer confirma que consegue. Seer caminha pela rua relembrando que Senis disse que será difícil Semri se livrar de Sen sem sofrer consequências. Semri exercita Nedin no jardim. Nurten avisa que os fisioterapeutas já estão esperando o rapaz. Sen chega e faz sinal para Semri esperar. Semri inventa que esqueceu o celular e pede para Nurten levar Nedin para dentro. Sen ainda quer saber o que Semri está tramando, pois ela foi a algum lugar mesmo sem a seriga. Semri finge que não, e nem teria como, já que ele a impediu de averiguar qual era o líquido injetado em Nedin. Sen sente medo do que Senis pode fazer com ela, que pelo visto ainda não entender o perigo que a mãe dele representa, mas Semri fica tranquila porque não pode ser jogada pela janela para ser silenciada. Seer chega na mansão e vê a filha conversando com o safado,
Então relembra na hora Senis dizendo que eles se encontrariam escondidos de novo a qualquer momento, já que sempre estão juntos em todo canto. Seher vai para o lado da mansão e encontra Nedim fazendo fisioterapia com os profissionais. Então olha para Semri conversando com Sem de novo e relembra quando Aga lhe propôs que aceitasse o casamento entre Semri e Nedim. Seher entra na mansão e encontra Nerima. Então diz que tem uma notícia muito boa para a sogra. Senis dirige e fala com a secretária para confirmar que está feita a mudança. Neriman pensa que Seher está mentindo só para ver o que ela vai fazer, mas Seher jura que é verdade e ela pode ir avisar a Aga que permite o casamento de Semri com Nedim. Aga escuta sem querer, então não é mais preciso que Neriman avise e ela se retira rapidamente. Aga encara Seher, chocado com a decisão. Mais tarde, Aga conversa com Seher no jardim sobre a mudança de ideia dela sobre o casamento. Seher pede perdão a Alá por isso, mas se Semri não se casar com Nedim, Sem vai conseguir o que quer com ela, então precisa entregar a filha como forma de protegê-la da maldade masculina. Aga avisa que Seher está jogando Semri num destino de infelicidade, pois ela mesma se recusou daquela vez com o argumento de que não dá para forçar o amor, então o casamento dos dois está fadado ao tormento. Um segurança carrega uma mala para fora da mansão. Senis escuta Seren reclamando sozinha que a ideia era fazer Seher ir embora de Istambul levando Semri com ela, mas quem está indo viajar é Sem e isso não ajuda em nada. Senis se revela e assume que também se surpreendeu com Seher, pois jurou que ela levaria Semri embora depois da armadilha que elas montaram. Seren conta que a mãe mentiu que a pulseira era falsa e agora não sabe mais como o plano vai proceder, pois Sem pode demorar muito para voltar e ainda nem sabe que será pai, muito menos que vai ter que se casar com ela. Senis garante que o casamento será bem antes do que Seren imagina e ela deve confiar na sogra. Senis dá um anel para Seren e comenta que quer levá-la para começar a fazer o vestido de noiva, mas tem que ser em absoluto segredo. Seren fica igual uma tonta admirando a nova joia. Seher pensa que Aga está inventando coisas porque se arrependeu de casar Nedim com uma pessoa tão humilde. Aga só não quer se precipitar porque Seher está demonstrando muita urgência, então só vai aceitar a proposta depois que voltar de viagem, se ela ainda estiver disposta a conceder a mão de Semri mesmo e pelos motivos certos. Seher reforça que é uma promessa, mas Aga ressalta que ela não pode prometer nada por Semri, pois a moça tem vontade própria e precisam considerar como ela vai reagir à ideia. Seher tem certeza que ela vai aceitar, mesmo a contragosto, e se retira. Senis aparece e brinca que está com ciúmes da nova amiga do marido. Aga garante que só tem olhos para a esposa. Seren tenta fazer as pazes com a avó. Neriman repreende a neta por ter preferido seguir os passos de Senis, mas já que é assim, agora ela tem que tomar muito cuidado para não estragar nada enquanto a criança cresce no ventre, pois Seher ainda está disposta a levar todo mundo embora. Seren finge que está morrendo de medo, só para mostrar o anel que ganhou e deixar Neriman tão maravilhada quanto ela, então manda a avó treinar a dança de festa porque em breve haverá um casamento. Aga não vai viajar tranquilo e pode deixar isso para lá se a esposa pedir, culpando a secretária por ter trocado as datas das viagens e avisado do voo para o Azerbaijão em cima da hora. Senis defende a funcionária e garante que não haverá nenhum problema, mas Aga sente no ar que tem alguma coisa estranha acontecendo. Sem desce com Dama e se despede da irmã, mas evita a mãe. Senis o persegue querendo ter uma conversa, mas Sem já disse tudo o que tinha para dizer mais cedo. Senis só quer saber se o filho está com a seriga dela, então Sem confirma e ela fica tranquila. Sem pede que a mãe não incomode Semri antes de ir. Aga se despede da filha e da esposa. Senis avisa que vai aproveitar a ausência deles na casa para fazer uma mudança, mas não diz o que será e só não quer que eles se assustem quando voltarem. Pai e filho partem no carro. Nurten avisa a família e o mais que Senis organizou uma mudança na decoração da mansão amanhã, mas não quer nenhum deles atrapalhando e dará o dia de folga para eles saírem, exceto Seren, que deve ficar para ajudar a patroa em algumas coisas. Seren se faz de coitada por ser tão explorada. Semri supõe que também deve ficar para cuidar de Nedim, mas Nurten conta que o médico agendou uns exames para ele e não será preciso que ela vá juntos, ombando da raiva da enfermeira por não ter sido informada. No dia seguinte, Seher, Neriman, Semri e Sivan saem juntos de casa para passear por Istambul. Seren dá tchau para os parentes de dentro da mansão. Seher fica angustiada em deixar a caçula, mas não pode fazer nada e sai com a família. Seren conta para Senis que eles já foram e está ansiosa para fazer o vestido. Já em Ankara, Aga e Sem chegam na empresa para se encontrar com alguns conhecidos. Os empresários se agradam muito em ver que o herdeiro está acompanhando o pai e vai ajudar a guiar a transportadora. Um senhor conta uma história de quando Sem era pequeno e eles estavam viajando de barco, até que houve um problema e ele morreu de medo de afundar. Então pegou um colete salva-vidas e queria colocar no pai para salvá-lo.
enquanto eles achavam graça da bondade do menininho e Senis morria de raiva porque o filho queria que Aga se salvasse primeiro porque era o herói dele. Aga esconde a emoção de relembrar esse lindo momento com o filho. Seher e a família passeiam em Istambul, finalmente conhecendo o Estreito de Bósforo. Seren faz o cabelo e a maquiagem com os esteticistas no quarto de Senis, ao lado do vestido de noiva que trouxeram para fazer a prova. A família passeia de ônibus pela cidade. Sivan passa na frente da Universidade de Istambul com Semri e fica admirando a imponência do local. Depois, todos passeiam no mercado central, lotado de turcos e estrangeiros. Seren experimenta o vestido de noiva, toda arrumada como se a cerimônia fosse acontecer hoje mesmo. Neriman para numa barraca para comprar algo. Semri aproveita para olhar o celular e lê sem perguntando como estão as coisas na casa, então se afasta para responder. Seher observa preocupada. Semri liga para Sem, que sai da reunião para atender rapidamente. Semri conta que não sabe se está tudo bem na mansão, pois Senis deu o dia de folga para todos e os fez sair para passear na cidade, então pede para ele perguntar ao pai qual o horário dos exames de Nedim para ficar mais tranquila. Sem interrompe o pai para perguntar, e Aga fica sem entender, pois ele só tem exame semana que vem. Semri fica furiosa ao saber disso, pois isso significa que Senis vai fazer alguma coisa com Nedim hoje. Seher observa a filha esbravejando e se aproxima. Semri decide que vai fazer algo para impedir o que quer que seja que Senis tenha evitado que eles descubram. Seher toma o celular da filha e percebe que é Sem, então avisa ao infeliz que a filha não vai mais falar com ele a partir de hoje e joga o telefone no chão. Sem olha as horas e decide sair sem avisar ao pai. Aga percebe, mas tem que fingir que não se preocupa. Sem liga mandando preparar o jatinho e pega um táxi sem pensar duas vezes, obstinado a voltar para Istambul. Semri reclama do exagero da mãe por ter quebrado o celular dela, mas Seher sabe que ela pode pedir outro de última geração para Sem e com certeza ele vai comprar para ela, já que será troco de bala para ele comparado a uma joia. Semri não entende nada e avisa que precisa ir embora, mas Seher não vai deixar. Sivan e Neriman observam de longe e imaginam o motivo delas estarem brigando no meio da rua. Semri garante que Sem não tem nada a ver com o motivo dela voltar para casa, até porque ele nem está em Istambul, mas Seher sabe que é mentira e esse safado seria capaz até de mandá-la viajar para Ankara para ficar com ele no avião da família Karaci. Seher promete que vai contar para Sivan o motivo dessa discussão e tudo que a filha vem fazendo com Sem esses dias. Sivan vai saber o que está rolando. Seher promete que amanhã mesmo vai levar todo mundo de volta para Antáquia se a filha desobedecer. Sivan chega perguntando o que houve, e Seher mente que é porque deixou o celular da filha cair. Aga termina de conversar e pergunta na recepção do hotel por Sem. O recepcionista conta que o rapaz pediu para chamar um táxi para ir ao aeroporto e saiu. Aga se decepciona, já prevendo o que aconteceu. Os Yumais param numa mesquita para orar a Alá. As mulheres rezam do lado de fora diante de um altar, enquanto Sivan entra para rezar com os outros homens. Seher reza em pensamento sobre as provas que o Criador coloca para seus fiéis e considera os filhos a prova mais difícil de superar. Enquanto isso, Seren se admira vestida de noiva, Sivan segue rezando de joelhos, e Seher aproveita a oportunidade para pegar uma condução e ir embora escondida. Seher finaliza a oração pedindo para Alá lhe dar todas as dores dos filhos para suportar sozinha. Só então percebe que Semri fugiu dela e começa a procurá-la com Neriman no meio da multidão. Aga fala ao telefone furioso com o aeroporto por deixarem seu piloto pegar o avião sem avisá-lo. O atendente justifica que eles pensaram que Aga sabia, já que foi o filho dele que pediu. Aga manda o motorista acelerar para voltar. Seren jura a si mesma que a pobreza nunca mais será sua companheira e delira sobre o poder que terá como Karaci. Senis chega e elogia como ela ficou maravilhosa. Seren gostou bastante do vestido e vai aceitar se casar usando o mesmo, já vislumbrando sua entrada na cerimônia daquele jeito. Seren terminar a prova do vestido para pensar em outras coisas do casamento, mas Senis não deixa ela tirar ainda porque quer mostrar algo e a leva para fora, contando que tem mais surpresas para Norinha querida no andar de cima. Seren deduz que a mudança de decoração era mentira, apesar de que gostaria de mudar o quarto de Sem para se adaptar melhor nele. Depois pensa que seria melhor morar em outra casa e delira que Senis trouxe um corretor de imóveis para ela já ir escolhendo a nova residência. Senis garante que Sem não vai se mudar por enquanto e a leva para cima. Senis manda Seren fechar os olhos antes de entrar para descobrir a surpresa, então a leva para o quarto de Nedim, onde algumas pessoas estranhas estão conversando. Senis manda Seren abrir os olhos, e a ingênua fica embasbacada com o que a vilã lhe preparou.
Seren abre os olhos e vê Nedim vestido de noivo, diante da mesa onde acontecerá o casamento entre os dois. Seniz explica que a surpresa de Seren é essa, e o noivo dela já está pronto para se unir com a noiva. Seren fica completamente sem reação com a armadilha que Seniz montou para ela, e só pensa que seja outra brincadeira de mau gosto. Seniz diz que a noiva está emocionada e leva Seren para fora para conversar. Seren exige uma explicação para Nedim estar no lugar do noivo e a juíza esperando para casar os dois. Seniz arrasta Seren para o escritório do marido. Seren finalmente percebe que foi enganado o tempo todo, mas Seniz ressalta que a burra é ela por ter pensado que se casaria com um multimilionário de classe como Sen teria o apoio dela nesse golpe da barriga, sendo apenas uma pobre coitada iludida. Seren não entende como ela pôde ser tão perversa. Seniz finalmente vai revelar o que fez com Seren no hotel aquele dia, e mostra o vídeo que gravou dela desacordada na cama com um velho horroroso, uma armação para parecer que ela fez sexo com ele. Seren quase vomita de tanto nojo da cena e morre de ódio do que a vilã armou para ela. Seniz dá a chance dela se salvar dessa vergonha apenas assinando o documento com a juíza lá em cima. Do contrário, vai publicar o vídeo para que todos pensem que Seren é uma prostituta e ninguém vai pensar que esse filho que ela espera seja de Sen. Seren afirma pode provar que Seniz a levou para esse lugar para armar essa mentira, mas Seniz acaba com as esperanças da idiota, relembrando o dia do acontecido. Naquele dia, Seniz mandou Seren entrar enquanto ia estacionar o carro, o que fez parecer que Seren entrou sozinha no hotel e ainda foi recebido por um homem mais velho que a acompanhou até o elevador, sem fazer ideia que seria o homem que está na cama com ela nesse vídeo, e não há registros de que Seniz a acompanhou. Seniz garante que muitos funcionários e as imagens das câmeras podem atestar que Seren foi se prostituir, e a menina é tão sangue ruim que nem a família dela duvidaria que ela vende o corpo para velhos nojentos. Seren sofre como uma condenada pela situação em que se encontra. Seniz deixa tonta escolher se quer lutar contra ela, ou se vai obedecer e se tornar uma caraça e casando-se com Nedim. Semri fica agoniada no ônibus, pensando no que pode estar acontecendo com Nedim. Ser pegou outro ônibus com Neriman, e agora está tentando ligar para Semri. Neriman tenta mandar mensagem para Seren. Sen também não consegue ligar para a mãe no táxi e deixa um recado na caixa postal avisando que já voltou para Istambul e sabe que ela está aprontando algo com Nedim. Seniz ignora o recado do filho e diz a Seren que só fez todo esse esforço para chegar nesse dia porque é a verdadeira dona do filho que ela espera. Seniz decreta que Seren vai se divorciar logo depois que a criança nascer, e vai ficar com a tutela da criança junto com Aga. Seren grita que não vai aceitar se casar com o deficiente. Seniz pega o telefone para dar a ordem de publicar o vídeo, já que ela escolheu essa opção, mas Seren a impede de continuar falando. Semri se cansa da demora do trânsito e manda o motorista parar para ela descer, preferindo correr a pé para a mansão. Sen manda o taxista correr mais rápido também. Seren volta para o quarto de Nedim aos frangalhos e Seniz avisa que já podem começar o casamento. A juíza estranha a noiva chorando, mas Seniz inventa que é nervosismo e raiva pela festa só poder acontecer mais tarde. Seren olha fixamente para o noivo. Ser também tenta ligar para Seren, mas não consegue. Neriman imagina que ela não atendeu porque está ocupada e Seniz deve estar em cima dela. Seren aguarda seu destino. A juíza confirma com Seniz se ela é a representante do noivo. Semri finalmente chega correndo na mansão, e Sen continua no táxi, enquanto a juíza pergunta se Seren aceita Nedim como esposo. Semri quase morre de cansaço antes de entrar. A juíza coloca o documento para Seren assinar. Sen chega em casa e ampara Semri botando os bofes para fora na escada. Seren pega a caneta e assina seu nome no documento. Semri e Sen veem 3 pessoas desconhecidas saindo da mansão, então decidem subir e ver o que estavam fazendo, gritando por Seniz e Nedim. Seniz escuta os dois chegando, e agora é hora de Seren atuar muito bem. Sen e Semri entram no quarto e se deparam com a cena de Nedim e Seren vestidos de noivos. Seniz os convida a dar os parabéns ao mais novo casal. Ser desce do ônibus e caminha em disparada. Neriman tenta detê-la enquanto tenta falar ao telefone com a neta, esperando que a prova do vestido já tenha terminado e Seren não seja flagrada. Sen fica incrédulo com aquilo. Semri abre a certidão de matrimônio e se choca com o que a irmã fez. Seniz chama Sen para ir com ela. Semri exige uma explicação de Seren para o que acabou de fazer. Seren quase agride a irmã e a manda parabenizá-la pela conquista. Sen volta e separa as duas. Seren mexe Nedim com violência e Semri se revolta contra ela,
mas Seren alega ter direito de fazer o que quiser com o marido. Sem arrasta Semri para ela se acalmar lá fora e deixam Seren surtando sozinha. Seher chega na mansão gritando por Semri, enquanto Neriman pede para ela não fazer escândalo com Senis. Sem desce com Semri, e Seher entra mandando ele tirar as mãos da filha, mas Semri manda a mãe se esquecer deles e subir para ver o que Seren. Neriman quer saber o que é, mas Semri não vai falar e deixa elas descobrirem sozinhas. Seren observa melancólica pela janela. Seher chega e fica em choque ao ver a filha e Nedin vestidos de noivos. Seher toca na filha que está toda estranha. Neriman pega o documento do chão e constata que a neta se casou com Nedin. Seher quer ouvir da boca de Seren o que ela fez. Aga fala ao telefone furioso com um dos seguranças para saber se Sen chegou em casa, mas se irrita mais ainda ao saber que deram o dia de folga para todos eles sem seu consentimento e ordena que todos voltem para a mansão. Aga liga para Senis e deixa um recado perguntando o que deu nela para dispensar todo mundo da mansão. Seher tenta levar Seren, mas ela não se deixa e toma o documento de Neriman para mostrar à mãe que já está casada, por isso não vai tirar o vestido. Seher pensa que a filha está maluca e ameaça dar uma surra bem dada nela se não parar com essa palhaçada. Seren coloca Nedin diante da mãe e o apresenta como genro dela, deixando claro que agora se chama Seren Karasei, e tenta fazer Nedin beijar a mãe da sogra. Seher dá um tapa na filha para ela acordar desse surto. Senis chega debochando que elas chegaram tarde para acompanhar o casamento e entrega um livreto de um banco da conta de Seren para Neriman, que fica chocada ao ler o conteúdo. Senis não entende o espanto de Seher, afinal elas vieram para Istambul para que esse momento acontecesse. Semri comenta com Sen que não entende absolutamente nada do que houve. Aga chega de carro gritando com Sen por ter fugido de Ankara desse jeito. Semri grita com Aga, pensando que ele foi o responsável por armar o casamento de Seren e Nedin pelas costas de todo mundo. Aga fica sem palavras e vai ver do que ela está falando. Neriman segura Seher para ela não partir para cima de Senis com paus e pedras. Seher ainda vai dar um jeito na vilã de qualquer forma. Semri persegue Aga pela casa aos gritos. Seher tenta fazer Seren abrir a porta do quarto de Nedin. Aga chega procurando por Senis. Seher pensa que Aga armou tudo aquilo também pelas costas dela e reclama que já tinha prometido entregar Semri para livrá-la das garras de Sen, mas o poderoso só brincou com todas elas e fez o que bem quis. Semri fica chocada. Seher afirma que jamais entregaria Semri de verdade para se casar com Nedin, por isso Aga aproveitou para pegar Seren e casá-las escondidas. Aga desce gritando por Senis. Seher promete se vingar de Aga e Senis. Aga entra no quarto, exigindo uma explicação da esposa. Senis mostra o teste de DNA e justifica que só fez o que fez para proteger a honra da família. Semri acha bem feito que a mãe esteja sofrendo por causa de Seren, pois nunca deu ouvidos para a realidade e até combinou com Aga praticamente o mesmo que a irmã fez com Senis. Aga não entende como foi possível que Nedin tenha feito um filho em Seren. Senis acha perfeitamente normal, e no fim das contas a culpa é do marido por ter movido montanhas para trazer essa família para Istambul por causa de Nedin, pois Seren nunca desistiu da ideia de se casar com ele, como era o combinado, e se meteu na cama do coitado para engravidar à força e conseguir o que queria. Aga não entende como Seren se meteu na cama de Nedin sem ser vista. Senis inventa que Semri deve ter apoiado a irmã no plano, já que tinha acesso às imagens das câmeras também e deve ter apagado dos registros. Aga pensa que eles foram enganados, mas Senis volta a ressaltar que a culpa é do marido, inventando que Seren tem uma gravação dele combinando a compra do casamento com Neriman e a chantageou com essa prova para que o casamento acontecesse. Aga quer se assegurar que esse teste é verdadeiro, pois foi feito num laboratório particular, então vai mandar fazer outro de forma judicial. Senis avisa que assim eles correrão mais perigo de que o escândalo seja ventilado. Aga reclama pela esposa não ter lhe contado nada, mas Senis justifica que sabe que ele não seria nada discreto e desataria uma confusão entre os empregados, podendo acabar até com Sivan assassinando Nedin para defender a honra da irmã, então só agiu da forma que era mais conveniente para todo mundo. Dama percorre a cidade reclamando numa ligação pela mãe ter dado folga a todos os motoristas e ter que dirigir sozinha, então vê Sivan sentado num banco e desliga para ir até ele. 3 mulheres observam Sivan de longe, cheia de risadinhas falando da beleza dele. Uma das mulheres vai até ele, mas Dama aparece e elas pensam que se trata da namorada do rapaz, então Dama enxota e vai até o motorista. Sivan reclama por não ter um descanso da viciada em celular nem quando está de folga, mas Dama jura que não estava procurando por ele e só quer que ele volte a dirigir para ela agora mesmo porque já se cansou. Sen começa a rir ao lembrar que Aga nunca falou porque se incomodava tanto que ele tivesse algo com Semri,
e agora descobriu que é porque ele queria casá-la com Nedim. Semri tem certeza que Seniz concordou em casar Seren porque tramou algo para prejudicar Nedim novamente. Os seguranças aparecem e Sen os manda subir para arrombar a porta do quarto de Nedim. Aga não concorda em ter Seren como parte da família porque ela é maldosa, mas Seniz sabe que eles não podem fazer nada contra isso havendo um bebê nessa história. Aga parte para fazer algo e chama os seguranças que estavam subindo para fazerem uma coisa. Neriman pede para falar com Seren, confiante que vai conseguir convencê-la a abrir a porta, mas Seher grita que a velha maldita é a culpada disso tudo por ter plantado a semente da ambição em Seren. Seher também culpa a si mesma por não ter percebido isso e permitido que a filha se desviasse do caminho correto. Aga chega e ordena que os seguranças levem as duas para ficarem trancadas na casa enquanto ele resolve esse assunto com Seren. Aga arromba a porta com uma patada e confronta Seren com Nedim. Semri se desespera sendo levada para a casinha com a mãe e a avó pelos seguranças. Sivan chega com Dama e parte para defender as parentes, caçando briga com seguranças, mas acaba sendo rendido e trancado na casinha junto com elas. Sivan exige uma explicação para a nova confusão na mansão. Semri explana que Seren conseguiu o que queria ao vir para Istambul e se vendeu para Aga. Agora se tornou a esposa de Nedim. Aga verifica se Nedim está bem e exige uma explicação de Seren. Seren relembra Seniz lhe orientando a falar a história que combinaram. Seren se faz de coitada e diz saber que errou ao se entregar aos desejos, mas pede para ser aceita em nome do filho de Nedim e beija a mão de Aga, como sogro que ele representa para ela agora. Aga quer saber como fará para controlar a família de Seren depois de tudo isso, mas Seren pede que ninguém fique sabendo que ela está grávida ainda, pois não será poupada de nada se a família souber que ela engravidou antes do casamento, e se joga no chão para dramatizar mais. Mais tarde, Seniz leva o médico ao escritório de Aga, que já estava esperando por ele para ouvir uma explicação sobre como Nedim conseguiria engravidar uma pessoa de forma lógica. Atif afirma que as funções sexuais de Nedim sempre funcionaram perfeitamente e ele é um homem fértil, então pode engravidar uma mulher sem problemas. Seniz conta que o marido deseja fazer outro teste de paternidade, mas precisa ser muito sigiloso para não detonar a reputação da família Karacsay. Aga pergunta se existe a possibilidade desse escândalo vazar, mas Atif não pode garantir nada por parte do laboratório. Aga decide que não vai fazer outro teste e confiará no que Seniz já providenciou. Semri tenta sair de casa para dar os remédios de Nedim, mas o segurança não vai deixar enquanto Aga não disser que pode. Semri tem certeza que ninguém está dando bola para Nedim nesse momento. Seren continua enfurnada no quarto de Nedim e volta a surtar para cima dele, delirando que o marido deve estar morrendo de rir dela por dentro e gritando como uma louca. Semri implora para o segurança dar um jeito dela conversar com o Sr. Aga urgentemente. Neriman reclama da gritaria da neta. Semri explica que esse casamento tem que acabar e Aga é o único que pode agir para isso acontecer, pois Seren é uma pessoa desprezível com Nedim. Neriman não gosta nadinha da neta tentando barrar a oportunidade da irmã de ser feliz na riqueza, e promete tomar represálias contra Semri se ela se atrever a atrapalhar a vida de Seren a partir de agora, taxando-a de invejosa. Seren não aguenta ser observada por Nedim e o vira para olhar para outro lado. Seniz entra no meio da palhaçada da recém-casada e a parabeniza por ter seguido o plano dela corretamente. Seniz empresta algumas roupas de dama para Seren usar enquanto não fazem compras para renovar o guarda-roupa da norinha querida. Seren se recusa a dormir com Nedim e exige um quarto só para ela. Do contrário, vai continuar na casa dos fundos com alguma desculpa esfarrapada. Seniz não vai atender o pedido da abusada, e Seren se revolta por não ter direito nem a dormir em paz. Seniz explica que Seren não pode se dividir, então tem que escolher se vai ser uma empregada com Karacsay no sobrenome ou uma verdadeira nora de Aga. Seher não se conforma. Sivan se revolta por não poder fazer nada e promete bater nos colegas por deixarem trancado como um pitbull. Neriman tenta acalmar o neto. Sivan promete não gritar mais, mas não aceita não poder fazer nada. Seher diz que eles podem sim e pega o celular para ligar, deixando a cachorrinha da Neriman desesperada. Seher liga para a polícia para denunciar a família Karacsay por mantê-los em cárcere privado, deixando Semri e Sivan orgulhosos. Aga vai ao quarto de Nedim e pede para ficar a sós com ele, enquanto Seren aproveita para tirar o vestido de noiva. Aga se prostra diante de Nedim e desaba em lágrimas por ter deixado que isso tudo acontecesse com ele. Nedim também solta lágrimas vendo o tio sofrer copiosamente.
Nedim alucina vendo a si mesmo quando criança aparecendo para secar as lágrimas de Aga e deixá-lo mais tranquilo. Aga também seca as lágrimas do sobrinho e lamenta que as coisas tenham acabado assim por sua culpa. Aga ajuda Nedim a se desarrumar do traje de noivo, enquanto conta que seu desejo era encontrar uma boa mulher para ele e deixar o sobrinho feliz com um casamento muito bonito, mas falhou nisso. Dama esculhamba serem de cima a baixo para Seniz e Sem, e supõe que, se Nedim melhorasse de repente, com certeza ia ficar doente de novo só de ver o estrupício de esposa que arranjaram para ele. Seniz só debocha e manda postar isso nos stories. Sem fica sós com a mãe e pergunta o motivo dela ter realizado esse casamento. Seniz apenas responde que uma mãe sempre faz de tudo pelo bem dos filhos. Sem quer saber em que essa armação o ajuda, mas ambos escutam a polícia chegando na mansão. Os policiais chegam contando aos seguranças que denunciaram os patrões dele e pedem para ir até a casa dos empregados. Neriman quase morre ao ver que a polícia veio mesmo e exige que a família aceite de uma vez que não há mais o que fazer agora que Seren já se tornou uma carácia. A polícia abre a casa para liberar os empregados. Nurten recebe os policiais e não entende de que casamento e pessoas presas eles estão falando, pois acabou de voltar do dia de folga que teve hoje. Seniz pede pro marido não interferir no que Seher fez ao chamar a polícia para não aumentar a confusão. Aga só consegue pensar que tudo isso vai acabar muito mal. Seher grita na mansão para Aga e Seniz descerem e promete à polícia que vai denunciá-los oficialmente. Neriman pede para ignorarem a nora porque ela está muito nervosa. Aga aparece e Seher o acusa de prender todo mundo na propriedade contra a vontade. Seniz e Aga concordam em dizer que Seher é uma parente deles e tudo isso não passa de uma discussão familiar que passou da conta. Seren reflete sobre o que Seniz lhe disse sobre ter que escolher se seria uma carácia de verdade ou ainda estaria relegada à servidão junto com a família de sangue, então desce as escadas. Seher reafirma que Aga está mantendo sua filha na mansão à força. Semri tenta apaziguar as coisas, mas Aga reafirma que eles são parentes e devem resolver isso entre eles apenas. Seher jura que Seren se casou à força, mas Seren desce na maior cara de pau e nega o que a mãe disse, entregando sua certidão de casamento para o oficial ver e confirmar que está ali por vontade própria. Seher implora para a filha não fazer isso consigo mesma e tem certeza que no fundo ela está muito infeliz com o que está acontecendo. Seren convida a mãe a se retirar se não estiver de acordo com ela. Os policiais continuam contendo Sivan para ele não agredir ninguém. Seher e Semri puxam Seren para ir com elas, enquanto Neriman ajuda a neta. Seniz controla o marido para ele não se meter nessa cena e eles assistem à briga. Seren se solta e manda os policiais levarem os parentes para fora, prometendo denunciar a família por invasão de propriedade. Aga manda a polícia ir embora e a confusão acaba. Semri segue Seren até em cima, mas deixa claro que só está interessada em Nedim. Seren sugere proibir a irmã de lidar com seu novo maridinho, mas Semri só a empurra e entra no quarto dele. Aga jura a Seher que está tão devastado quanto ela, mesmo que não acredite. Seniz fica sós com Seher para ter um papo entre mães. Seher diz que uma mãe de verdade jamais faria contra outra mãe o que Seher fez contra ela. Aga e Sem se encaram no jardim, mas Sem se retira para não conversar com o pai. Aga se chateia e sobe no carro para ir a algum lugar. Seher súplica para Seniz acabar com tudo isso, pois como mãe tem certeza de que Seren está pedindo para ser salva daquela situação e quer sua filha de volta. Seniz dissimula que não pode fazer mais nada, pois mesmo que quisesse fazer, Seren já se firmou como uma caraça e diante de todos agora há pouco e não vai querer voltar para o seio da família de sangue nunca mais, agora que tem dinheiro. Seniz sugere que Seher não se torture mais para não se tornar empregada da própria filha, pedindo que ela leve a família de volta para Antáquia e todos aceitem a nova vida que Seren escolheu para si. Semri não consegue fazer Nedim reagir para ela. Seren manda a irmã parar e exige que seja respeitada como esposa dele. Semri sabe que nem ela acredita nessa palhaçada e quer saber quanto dinheiro a irmã recebeu para aceitar atuar nesse teatro. Seren insiste até conseguir botar Semri para fora do quarto usando a força. Semri grita do corredor que vai contar para Aga como a irmã tem nojo de Nedim por ser deficiente. Sem encontra Semri descendo procurando por Aga e avisa que o pai saiu de casa. Semri pergunta o que ele conversou com Seniz sobre esse casamento, mas Sem se recusa a falar. Seniz espera que a ideia de Seher não seja deixar de ser empregada para morar na mansão com a família toda como um bando de encostados. Seher amaldiçoa aquela casa,
Então Senis retruca que Seren também está amaldiçoada junto com os Karasai e agora ela já pode ir embora depois de desejar tudo de ruim para eles, antes que as coisas piorem e Ser perca os outros filhos pelo caminho. Senis alerta que a própria Seren é quem vai acabar com a família se eles insistirem em atrapalhar a vida dela a partir de hoje, então Ser precisa esquecer de Seren para salvá-los. Ser garante que não sai dali sem levar Seren junto, então se retira. Senis sabe como a pobretona teimosa vai sofrer e se arrepender por ter escolhido ficar. Ser encontra Semri chorando nas escadas. Semri tenta impedir a mãe de continuar subindo, porque voltará a ser desprezada por Seren e vai descer pior do que já está. Ser tenta ignorar os argumentos da filha, mesmo ela tendo toda a razão do mundo. Semri deixa claro que só está chorando porque Nedin vai sofrer com Seren, e espera que um raio caia nela se derramar uma lágrima sequer pela irmã maldita. Seren avisa a Nedin que nunca vai dividir uma cama com ele, por isso vai ficar com a dele e o fará dormir no chão. Aga caminha pela orla e relembra o dia em que estava muito feliz porque decidiu que Semri seria a esposa de Nedin, então lamenta para o irmão no céu por ter falhado em casar Nedin com uma pessoa de bem e não saber como consertar. Aga olha os peixes que um pescador botou num balde e se considera tão impotente quanto eles, então dá um chute no balde para libertá-los no rio. O pescador reclama, mas Aga dá uma nota para ressarcir o prejuízo e ele fica calado. Sem tenta imaginar o que Senis fez por ele com esse casamento, já que justificou que foi mais um de seus supostos atos de amor de mãe. Sem vai até o quarto da mãe e reclama por ela querer jogar a culpa nele por ter armado o casamento de Nedin. Senis não entende o problema, pois até ajudou o filho a se livrar de uma rapariga e não seria a primeira vez. Sem exige uma explicação, mas Senis só diz que tudo é pelo bem do filho e se acabou. Sem não acredita, mas também não faz ideia do motivo real e se retira indignado. Senis lamenta ter um filho tão imbecil.